Olá, nono ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre o percurso 12, a Europa, economia e regionalização. Iremos falar basicamente de aspectos sobre a União Europeia, a regionalização da Europa entre a Europa central e periférica, alguns países dos chamados Outra Europa e suas características, a desintegração da antiga Iugoslávia e algumas consequências na industrialização. Vamos lá. A União Europeia, com mais de 511 milhões de habitantes, isso no ano de 2017, dos quais uma parcela significativa tem alta renda mensal, na União Europeia. Dispõe de um mercado interno bem numeroso, com grande poder aquisitivo. Tá? Isso vai influenciar diretamente nos rumos da economia mundial. Segundo o Banco Mundial, em 2017, o PIB europeu, incluindo a Rússia e excluindo a Turquia, foi de 20,9 trilhões de dólares. Os 28 países da União Europeia foram responsáveis por 82,8% desse total. E no mesmo ano, por 21,4% do PIB mundial. Tá? Só para vocês terem noção da importância desse bloco econômico para a economia mundial. Aí temos seguidos pelos Estados Unidos, que foi 24%. A participação do Brasil no mesmo ano de 2017 foi de 2,6% apenas. O comércio externo da União Europeia corresponde cerca de 1/3 do total do comércio mundial, tornando o bloco uma potência comercial, como a gente já falou anteriormente. Aí temos aqui, dizendo que além dos indicadores positivos, não há uma homogeneidade no bloco. O que isso quer dizer? Que a gente pode distinguir países em diferentes níveis de industrialização e a predominância de países com renda per capita elevada. Ou seja, a maioria dos países europeus apresentam uma renda per capita elevada. No entanto, eles têm níveis diferentes de industrialização, que é o que a gente vai analisar agora. Vamos lá. Na figura 28 do livro de vocês, nós temos aqui a Europa e a União Europeia, isso uma regionalização de 2017, certo? Em amarelo temos os países de elevada industrialização, que são todos esses em amarelo: Itália, Eslovênia, Áustria, França, Bélgica, Alemanha, Suécia, Reino Unido, Países Baixos, que é a Holanda. Aí temos aqui país de menor industrialização, esse vermelho claro, que temos a Finlândia, Dinamarca, Irlanda, tá? Em laranja, os países de industrialização recente. Quais são eles? Grécia, Espanha e Portugal, industrialização recente. Em vermelho, os países de fraca industrialização, vamos lá, Chipre, né? E em verde, os países ex-socialistas do chamado leste europeu, que eram os países que eram socialistas no período da Guerra Fria. Vamos lá. São Estônia, Letônia e Lituânia, que são os países bálticos, certo? Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Croácia, tá? Então, esses são os países que eram socialistas. A outra Europa, que a gente vai falar daqui a pouco, Noruega, Islândia,
Suíça, tá? Os países da extinta Iugoslávia, que é a Sérvia, Kosovo, Macedônia, Albânia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina, tá? E a Turquia, parte europeia. E por último, os países da CEI, localizados na Europa, que estão em lilás, que são a Rússia, a Ucrânia, Moldávia, Belarus, tá? Vamos aqui para o próximo mapa. Figura 29, a Europa e a União Europeia em renda per capita. Esses dados são de 2017. Então, quanto mais escuro, nós vamos observar que são os países com maiores renda per capita. Temos aqui os países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Islândia, a Irlanda, Suíça, com as melhores rendas per capita. Aí, respectivamente, vamos ter esse lilás mais claro, a Finlândia, Estônia, França, Alemanha, Reino Unido, tá? E até os menos, os países com as rendas per capita mais baixas, que são em cores mais claras. Vamos lá, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Sérvia, tá? Passando. Pronto. Os países centros e os países periféricos da União Europeia. Então, os considerados países centros são os países com as melhores economias, os melhores IDHs, as maiores rendas per capita, são os países que têm o melhor desenvolvimento econômico dentro do continente, tá? Pela questão da elevada industrialização, tá? Vamos lá. Olhando aqui no mapa. E os periféricos, né, são aqueles que já não têm uma industrialização tão elevada, tá? Vamos aqui, deixa eu aproximar aqui. Ó, em rosa, no mapa, nós temos aqui os países centro, tá? Esse mapa é de 2015. Temos aqui os países centros, tá? A França, a Inglaterra, tá? E os periféricos. Passando aqui. As potências econômicas da União Europeia, vamos lá, que são os países centros. A Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália, são potências econômicas. Juntas apresentam cerca de 62,5% do PIB total, tá, da União Europeia e 51% do continente europeu, incluindo a Rússia. Nesse grupo destaca-se Alemanha e França. Tá? Vamos lá. A Itália, por exemplo, embora faça parte da zona do euro e apresente produção industrial importante, possui poucas empresas transnacionais. É um detalhe que cabe ressaltar. Tá? Isso por quê? Por causa dos baixos investimentos do governo em pesquisa. A Itália destina apenas 1,2% do seu PIB para esse fim. Tá? Enquanto o Reino Unido é um grande exportador de alimentos para atender as necessidades da população, a França é o maior produtor agrícola da Europa, só para vocês terem noção. Vamos aqui, passando. Os 4 países contam com atividade industrial diversificada, destacando-se não só pela indústria de transformação de bens duráveis e não duráveis, mas as de capital ou produção. Tá?
além de possuírem centros de alta tecnologia, informática, robótica, biotecnologia, engenharia genética, etc. Aí temos aqui o mapa mostrando a indústria em 2012 no Reino Unido, França, Alemanha e Itália. A outra Europa. A outra Europa é uma regionalização dos países europeus que não fazem parte da União Europeia, tá? Os países que ficaram de fora do bloco. E nem da Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, tá? Vamos lá. É dividido em 2 grupos. O primeiro, formado pela Noruega, Islândia, Suíça e Turquia, que é a parte europeia da Turquia. E o segundo, formado pela Albânia e por países que se originaram da desagregação da ex-Iugoslávia, na década de 90 a 2000. Quais são esses países? A Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. Tá? A Noruega, vamos lá. Localizada no Atlântico Norte, na Península Escandinava, alta latitude. A Noruega tem crescido 1/3 do território ao norte do Círculo Polar, com maior PIB, maior IDH, certo? É um país de nível de vida elevado. As principais atividades econômicas são a extração de petróleo, gás natural, pesca e a produção da eletricidade, que é exportada para a União Europeia. Tá? Destaca-se a forte marinha mercante da Noruega. Então, geralmente o maior IDH do mundo se encontra lá. Então, é um país que é, digamos assim, ideal para viver, tá? Que é uma imagem da Noruega. Essa imagem aqui, ó, é da capital, tá? A cidade de Oslo, capital da Noruega. Pouco mais de 1 milhão de habitantes. A Islândia, temos aqui, ó, apenas 340 mil habitantes em 2018, tem elevado nível também de condição de vida, localiza-se no extremo norte do Oceano Atlântico e sua economia tem por base a pesca. Além de geleiras, a Islândia tem vulcões em atividade e geysers, que são fontes de água quente em erupção periódica, tá? Que é aproveitado para o aquecimento das estufas, onde são cultivadas plantas e também para o aquecimento doméstico, já que é um país frio também, um país nórdico. Essa foto, tá, é da capital da Islândia. A Suíça, vamos lá. A Suíça tem um PIB de 678,9 bilhões de dólares e 8,2 milhões de habitantes. Isso no ano 2017. É localizado na porção central da Europa e é um país de elevado nível de vida. Dispõe de mão de obra qualificada e dinamismo industrial nos ramos químico, farmacêutico, máquinas e ferramentas relacionadas à engenharia de precisão, tá? Como a produção de relógios, cronômetros, etc. Com o setor de serviços bastante desenvolvido, a Suíça tornou-se uma potência bancária. O país não integra a União Europeia por temer que sua condição de paraíso fiscal seja alterada por exigência dessa organização. A Suíça é conhecida como paraíso fiscal pelo fato das pessoas não precisarem identificar a fonte, né, do dinheiro depositado nos bancos da Suíça. Então, isso faz com que muito dinheiro ilegal seja guardado nos bancos da Suíça. E o país teme, né, exigências feitas pela União Europeia para que esse paraíso fiscal, entre aspas, né, seja corrigido, no caso. Essa imagem da Suíça mostra a cidade de Zurique, mais populosa da Suíça, e um centro de pesquisa científica e tecnológica. Tá? A Turquia. Vamos lá. A Turquia tem cerca de 10% do seu território na Europa.
É nessa porção que se situa Istambul, a cidade turca mais populosa, com cerca de 14,7 milhões de habitantes. Está separada da porção asiática pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, que permite a comunicação entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Por serem a única rota marítima da Ucrânia, da Rússia, da Geórgia, da Bulgária e Romênia para o Mar Mediterrâneo, esses estreitos têm muita importância geopolítica e comercial para a região, tá? Aí mostrando aqui no mapa. Bem, há tempos a Turquia vem tentando ingressar na União Europeia, mas a instituição faz sérias exigências ao país. Por exemplo, ter regime político plenamente democrático, respeitar os direitos humanos, combater a corrupção administrativa e controlar a inflação, entre outras exigências, tá? Principalmente na questão dos direitos humanos, a Turquia apresenta problemas em questão dos curdos, tá? Que vivem no país, calculado em média de 12 milhões de pessoas, que equivale a 15% da população da Turquia. Essa minoria étnica é reprimida por causa da sua intenção de separação, né? Separatismo curdo. Como a Turquia não pretende ceder a essa separação, então já é um empecilho, né, em relação aos direitos humanos. Temos aqui espalhados por Turquia, Armênia, Iraque, Irã e Síria, eles formam o povo sem Estado. Sua população calcula-se em 25 milhões, tá? Então, é o maior povo sem Estado que temos no mundo, os curdos, né? Eles pretendem formar o Kurdistão. Mas os países no qual essa população habita não permite, não facilita. Além da questão curda, a União Europeia exige que a Turquia reconheça a soberania do Chipre, que é uma ilha, cuja porção norte está ocupada pelos turcos desde 74, que lá implantaram o Estado Federativo Turco. A desagregação da Iugoslávia e os novos países. Nós tivemos aqui, o fim do socialismo em 91, né? As consequências para a Europa e o mundo foram bem distintas. A Iugoslávia, que existia como estado ou país até aquele ano, né, de 91, e por conta de conflitos internos começou a se desagregar, ou seja, se desfazer. E as regiões foram se formando em outros países, Foi formada Macedônia, Eslovênia, Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Kosovo. Quanto ao Kosovo, temos aqui falando, apesar de ter declarado a independência da Sérvia em 2008, não foi reconhecida por todos os países. A economia desse conjunto de novos países é diversificada e desigual. Temos aqui o PIB de cada um deles relacionando-se às suas respectivas populações. Vamos lá, 2017. Eslovênia, 23.597 dólares. Da Croácia, 13.294 dólares, com exceção de Montenegro, tá? Que é em média 7.699 dólares. E o PIB per capita dos demais ficaram abaixo dos 6.000 dólares, sendo que Kosovo foi o menor. Tá? Para efeito de comparação, o PIB per capita do Brasil foi de 9.821 dólares nesse mesmo período. Então, dá para perceber que a condição social desses países deixa muito a desejar. Temos aqui o mapa mostrando essas áreas, tá? Da Macedônia, Kosovo, Montenegro, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Croácia e Eslovênia. Tá?
e os impactos da industrialização na produção e circulação de produtos e culturas na Europa. Vamos lá. A Europa, berço da passagem da produção manufatureira para a maquinofatureira, representada pelas revoluções industriais, já que a primeira revolução industrial surgiu na Inglaterra, é também o berço, juntamente com os Estados Unidos, Japão e outros países, dos processos industriais e produtos e serviços com base na economia do conhecimento, que é a revolução técnico-científico-informacional, a revolução tecnológica. A Europa enfrenta forte concorrência mundial em relação à produção científica e tecnológica e de inovação, tá? Ultrapassada pelos Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália. Mas em relação aos países emergentes, como o nosso, o Brasil, a Índia, a Rússia, a África do Sul, os países europeus se encontram em um patamar mais elevado em relação à produção tecnológica, se comparado aos emergentes. Considerando os países membros da União Europeia, a dianteira em inovação tecnológica é ocupada pela Suécia, tá? A Dinamarca, a Finlândia, Reino Unido, Países Baixos e a Alemanha são os países que se destacam na produção científica e tecnológica. As inovações tecnológicas têm forte impacto na produção industrial e de serviços. Além de novos produtos e serviços que são disponibilizados, aumentaram a produção e a produtividade e alargaram o mercado de trabalho, principalmente para a mão de obra especializada. O espaço Schengen da União Europeia e de outros países europeus que aderiram a ele, tá, permitiu a livre circulação de mão de obra, de pesquisa de diversos países entre suas fronteiras, como também uma maior integração cultural entre seus países. O que é esse espaço? É a questão dos países membros da União Europeia terem a livre circulação entre os países membros. Ou seja, você não precisa de burocratização para sair, por exemplo, da França para a Alemanha, tá? Dentro dos países membros. Então, isso facilitou muito essa produção científica e tecnológica e cultural também entre os países membros. Aí temos aqui mostrando a União Europeia, comparação com os países membros em inovação tecnológica, certo? Temos os países em vermelho e escuros, países com maior produção tecnológica, e os mais claros com menor produção, respectivamente. Só um momento, certo? E, por último, temos uma imagem de satélite mostrando a Europa Central, no centro, a África e a Ásia, tá? Então, pessoal, espero ter ajudado e vocês realizem a atividade e enviem no aplicativo, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus.